Fala pessoal, vamos agora aqui o nosso primeiro vídeo desse playlist que eu quero fazer, ensinando o básico da anestesia para vocês. Então vamos começar, nada mais, com uma introdução do que seria a anestesia veterinária, no meu ponto de vista. Você vai ver aqui no YouTube vários outros professores ensinando, mas eu acho interessante também ter um ponto de vista um pouco diferente, experiência e tudo mais. Mas como eu falo, vamos direto para a aula, vamos sem muitas delongas, beleza? Então, provavelmente que meu primeiro vídeo, você não me conhece, sou Fagner de Moraes de Oliveira, sou médico veterinário formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná desde 2012, terminei meu mestrado em 2015 e desde 2015 venho atuando como anestesista. Sou professor universitário, mas terminei a minha especialização mesmo em 2023 também pela Pontifícia Universidade Católica. Eu posso pedir música, né? A minha formação. E hoje sou professor de graduação e pós-graduação. A unidade que leciono principalmente é a Unisociesc aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, e tenho minha formação online também, eu acho que é a minha formação ali com maior especialização mesmo na anestesia é a anestesista de elite, tá? Quiser saber um pouco mais, o link da bio lá, você vai poder conversar comigo, vai mandar um WhatsApp para mim, eu vou apresentar o que que é o anestesista de elite, até mesmo ver se ele encaixa no momento de vida que você tá bom? Mas vamos seguir em diante. O conceito da anestesia, a gente tem muita nomenclatura, mas eu quero poder pontuar alguns pontos aqui, como terminologias que eu vou falando no decorrer dessas sequências de aulas, que é interessante estar todo mundo entendendo que significa, né? A anestesiologia é a área de atuação que estuda anestesista. Tá? É uma pessoa que fala, eu sou anestesiologista. É um estudante, é uma pessoa que vive e estuda baseado nisso. Se fosse para ser um pouco mais específico, talvez um cientista, né, que está fazendo ali pesquisas e contribuindo com a formação acadêmica e conhecimentos, novos conhecimentos na anestesia. É um anestesiologista. Tá? A anestesista é aquele que aplica anestésico, tá? Então a gente pode ter uma formação assim, posso ser anestesista e não estar na academia, não estar pesquisando, descobrindo novas coisas sobre a anestesiologia, tá? A analgesia é a ausência de dor, né? Tratar essa dor para que ela não exista, né? Então a gente vai fazer o tratamento de dor. E dor, em uma aula, a gente vai ter uma aula só sobre fisiologia da dor, a gente vai definir muito bem o que é dor. Mas a dor é a consciência do estímulo doloroso. Porque o paciente pode ter estímulo doloroso e não necessariamente vai ter a consciência. Aí vai, o nome vai ser outro, vai ser nocicepção. Tá? Tranquilização é um estado do paciente estar acordado, está consciente de si mesmo, mas ele está num estado de tranquilidade, ele está numa situação em que o meio não estimula tanto ele, então ele está numa condição de tranquilização. Hipnose é um sonho, eu posso estar relacionado a um sono, e isso está relacionado à química, né? Então, alguns anestésicos causam hipnose, mas a narcose está relacionada a dormir profundamente. Então, eu posso ter um paciente sedado, que ele não está nem tranquilizado e também não está anestesiado com anestesia geral, com narcose. Ele está sedado e dormindo, só que quando eu estimular ele, ele acorda, tá? Eu posso ter um paciente sedado em hipnose. Ele está sob efeito de químicos e aquilo dificilmente ele vai lembrar, né? Pode até gerar uma amnésia. Então a gente vai ter, existe a doença narcose, né? Que é uma depressão neurológica abrupta que faz o paciente dormir, tá? Então tudo isso a gente pode ter relações assim. A gente precisa também entender o que são as anestesias, né? Então anestesia é o fato do paciente estar num processo de não percepção. A gente vai ver mais também mais para frente que define a anestesia geral, né? Eu posso ter anestesia local, aquele local não está percebendo estímulo nervoso. Eu posso ter uma anestesia regional, então todo membro, do umbigo para baixo, igual a questão do epidural. E a anestesia geral, eu preciso ter quatro pilares para gerar uma anestesia geral, que é perda de consciência, mio-relaxamento, a hipnose, proteção neurovegetativa, tá? Com esses quatro pilares, meu paciente está anestesiado, está passando sobre uma anestesia geral, né? Então, com essa condição, eu tenho certeza que meu paciente está apto. O que que é a anestesia geral cirúrgica? É que ele está apto a receber o estímulo nervoso, né? Estímulo doloroso que aquela cirurgia vai causar, tá? A anestesia balanceada é um termo que eu vou utilizar vários fármacos para promover uma estabilidade no meu paciente, então vou usar mais fármacos para reduzir a dose, tá?
E a anestesia multimodal, que muitas vezes se confunde com a balanceada, eu vou usar mais de uma técnica. Então, eu posso, assim, usar uma sedação associada a uma técnica de bloqueio. Isso é uma anestesia multimodal. Não necessariamente ela é balanceada, eu posso usar apenas dois fármacos de sedação e um para anestesia local, não necessariamente é balanceado. Tá? Eu posso ter uma anestesia balanceada multimodal. Tá? Posso ter essa confusão, como a PIVA, por exemplo. Né? PIVA, vou utilizar tanto anestésico inalatório como anestésico geral, intravenoso, mas também analgesia e um bloqueio. Então, eu posso brincar com essas apresentações, com essas nomenclaturas e optar por uma técnica mais específica que talvez o meu paciente precise. Tá? E a anestesia dissociativa, que é uma anestesia muito manchada, vamos dizer assim, que acaba tendo um pejorativo, né? Mas ela pode ser uma técnica muito indicada. A gente usa muito a anestesia dissociativa em animais silvestres, né? Tem uma boa estabilidade, uma boa contenção química, uma segurança para o paciente, por procedimentos rápidos, né? A gente começa com uma dissociativa e depois converte ela para uma ativa. Muitas vezes a gente pode gerar essa situação, principalmente por questão de contenção, né? O problema da dissociativa é não gerar analgesia, né? É usar ela apenas como contenção química e não promover analgesia com outras técnicas ou com outros fármacos. A gente precisa entender, mas a dissociativa a gente utiliza bastante na rotina, né? Só que a gente confunde que a anestesia dissociativa substitui a anestesista. Aí não, né? Aí você pode cometer graves erros no nosso paciente, tá? E eu gosto muito de relacionar a anestesia como um voo, tá? Porque muitas coisas relacionadas a transporte aéreo de passageiros a gente acaba relacionando muito, tá? Então a gente vai ter algumas fases da anestesia, como a fase do MPA. A fase do MPA a gente vai ter essa fase pré-anestésica, né? A gente vai fazer uma inspeção do paciente, se o paciente está apto, se eu tenho estrutura, se minha aeronave é capaz de gerar aquele voo. Aí eu preciso de uma anestesia geral, né? Vamos falar um voo super alto, mas eu não tenho equipamentos para isso, então eu não posso fazer essa anestesia. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de fármaco de emergência. Aqui eu vou fazer todos os processos de segurança para poder dizer que esse avião vai para o céu e meu paciente vai estar seguro, tá? Então eu vou ter essa fase que é a preparação e a aplicação de uma medicação que a gente chama de medicação pré-anestésica. Então aqui a MPA está representando todo esse período pré-anestésico. O avião está no hangar ainda, nem veio para a pista. Preciso programar toda essa estrutura. Tem vários checklists, várias situações que a gente pode fazer para entender se a anestesia é o melhor momento e se é o melhor para o nosso paciente. Tem um segundo momento que eu falo que é o momento da indução, que é quando a gente vai tirar o avião do chão e vai colocar ele em voo, em plano anestésico. Tá? E a indução, para mim, um processo muito complicado, porque eu vou mudar muito o fisiológico. Né? Eu vou tirar o fisiológico basal e colocar no fisiológico sedado, anestesia geral. Então aqui eu falo que vai ter muita turbulência, né? Então é um momento que a gente precisa estar muito atento. A gente tem autocontrole do que está acontecendo, mas eu preciso estar focado, prestando atenção no meu paciente para o avião não cair já no começo. Tá? O trans, que é o voo propriamente dito, tá? Aqui eu vou manter meu paciente no período transanestésico, eu vou monitorar ele, vou estar olhando os painéis, vou estar avaliando se o avião está nos objetivos e no caminho correto, né? Trilhar o caminho que eu quero chegar. Então aqui vai ter todo esse período transanestésico. O segundo ponto também, que é um ponto de preocupação, é o retorno, né? O despertar. Fazer o paciente acordar nesse momento vai ter outra turbulência, né? Tem uns que podem ficar agitados, tem uns que podem demorar. Então, preciso estar atento também, 100% focado. Não que no transe não esteja, mas aqui eu sou responsável direto por que está acontecendo, vamos dizer assim, tá? E o pós, a alta anestésica, o momento que eu vou liberar esse paciente para a equipe, né, que eu vou deixar no internamento, tô tampando aqui, cadê? Tô tampando aqui. Mas esse é alta anestésica, eu vou acompanhar esse paciente até guardar o avião no hangar de novo. Então aqui eu tenho toda a responsabilidade também nesse retorno. Você vai entender também, vai ter uns outros vídeos que eu vou falar um pouco sobre esse risco anestésico. A gente vai ver também quais são os pontos, quais são as probabilidades do paciente morrer em cada uma dessas fases, tá? Existe estatística que mostra maior prevalência, já dando spoiler, né? Que é aqui na alta anestésica. Tá? Aqui é o momento que o paciente mais está propenso a morrer. Todo mundo fica preocupado com trans, mas na alta anestésica é o momento que o paciente tem maior chance de morrer, tá bom? Mas a gente vai mostrar isso com estatística, com um artigo, tão bem fundamentado também, tá? Mas esse período pré-anestésico, qual que são os objetivos que a gente tem?
aqui com pré-anestésico, não só com MPA. Tá? Aqui eu vou fazer a avaliação clínica do paciente, vou realizar os exames complementares, vou avaliar o risco anestésico dele, vou pegar as informações com o tutor, vou entender quais são as demandas e necessidades do tutor, medos, frustrações, expectativas, né? Vou alinhar a expectativa do tutor, vou pegar todas as assinaturas dos termos, vou criar o protocolo anestésico, vou confirmar o jejum no dia do procedimento, vou checar o preparo de equipamentos anestésicos, monitoramento, se tem tudo que eu preciso eu tenho à disposição, tá? Vou fazer o registro basais, né, da avaliação pré-anestésica, examinar meu paciente. Aí vou aplicar MPA, depois aí vou fazer o acesso venoso e uma fluidoterapia caso necessário previamente, mas vou programar também a fluidoterapia do trânsito. Então veja como o pré-anestésico não é só recepcionar o animal, né? A gente tem muita coisa para fazer nesse período pré-anestésico, tá? Então isso é muito importante e cada um tem a sua função que vai interferir tanto no trans como no pós. Então a gente precisa ter atento e ter o costume e organização para fazer todas as etapas nessa fase pré-anestésica. Tá? E aqui a MPA, propriamente dita, a medicação pré-anestésica, tem seus objetivos também. Então, o fato de utilizar o MPA num procedimento, eu vou reduzir a ansiedade e estresse do meu paciente. Eu vou fazer uma analgesia pré-operatória, primitiva, né, ou tratar a dor já existente, anestesia, analgesia primitiva. É tratar a dor que ainda vai acontecer, ou eu posso tratar a dor. Meu paciente já pode estar com dor numa fase do pré, eu tenho que preparar, tratar melhor essa dor para poder induzir com maneira mais tranquila, poder manter ele de uma forma assim. Então, eu preciso entender qual é o nível de dor do meu paciente, né, e tratar ele. E aqui o momento do MPA é esse momento. Tá? Redução das doses de anestésicos gerais, então dependendo da conjugação de fármacos que eu utilizar no MPA, vai me reduzir de 90% a 94% do anestésico geral no trans. Então aqui também interfere nas outras etapas, né? Eu vou fazer uma analgesia aqui para me ajudar tanto no trans e no pós-operatório, porque alguns fármacos analgésicos que a gente usa no trans, eles são muito rápidos. E quando o paciente despertar, precisa ter algum analgésico efetivo atuando no nosso paciente. Tá? E esse analgésico normalmente a gente aplica no MPA. Tá? Eu vou ver as prevenções de reações adversas, né? Posso prevenir as situações e vai facilitar demais a anestesia. É uma parte obrigatória, vamos dizer assim, MPA é obrigatório em todos os procedimentos? Não. Mas sempre que eu uso, eu trago muito benefício para o meu paciente. Tá? Eu tô com dor de garganta, mas eu não queria atrasar a gravação de CV. Avaliação anestésica. Entrando nessa parte, que é o bem foco dessa aula de hoje, a gente vai ter que avaliar nosso paciente. Então, a gente vai ter que ver espécie, raça, sexo, idade. Tudo isso vai interferir. Tá? Tudo isso interfere na avaliação do nosso paciente, na criação do protocolo, no transo e no pós-operatório. Tá? Então é muito importante ter uma ficha de consulta pré-anestésica, tá? Se você nunca viu, nunca entrou no meu Instagram, não viu nada, eu tenho um kit de termos e fichas focado em anestesia, que tá vendo o nosso link da bio, você pode entrar lá ver, você vai conhecer todas as fichas. Essa ficha que eu estou mostrando para você é a minha ficha de indicação para você ter a consulta pré-anestésica, tá? Então aqui eu tenho as informações do procedimento, observações que eu posso anotar relacionado ao paciente e a descrição do meu paciente aqui também é muito importante, tá? Então o estado corporal aumenta, diminui o risco, a raça, o comportamento dele naquele momento da pré-consulta, a idade, o sexo, a espécie, peso, o peso do dia, que é muito importante, né? Então, eu vou fazer essa consulta pré-anestésica. Tá? Tem algumas perguntas que eu faço diretamente para o tutor, que não necessariamente a equipe clínica já tenha feito antes, né? Então, eu preciso compilar as informações. Nem sempre eu faço a consulta eu mesmo, mas eu deixo essa ficha para a equipe perguntar para o tutor. Algumas vezes eu mando mensagem para ele: ó, faltou aqui umas perguntas, eu quero esclarecer, sou anestesista, quero só esclarecer alguns pontos e faço algumas perguntas aqui. Tá? Então, isso é muito importante para você é, padronizar as informações que você tem para você poder fazer um bom serviço. Tá? Espécie do animal muda muito, né? Então muda teu objetivo de contenção, o temperamento do animal vai ter alguns fatores. A gente sabe que gato é mais difícil de temperamento, mas não que cães não sejam, mas a maioria dos gatos são mais complicados, né? Então tem farmacopeia, tem fármaco que eu não vou querer usar no braquicefálico, que eu não vou querer usar no gato, que eu posso não querer utilizar numa raça muito pequena. Então ele também restringe as cartas que eu tenho para utilizar no trans, né, no meu protocolo, tá?
Vai mudar o monitoramento, vai mudar a questão de manguito, vai mudar se eu vou pegar um acesso arterial, qual, se aquele meu oxímetro não pega muito bem em gato, então eu vou ter que ter uma situação. Então eu consigo me programar até mesmo no monitoramento, tá? E entender que gato não é um cão pequeno, gato é outra espécie, é outro metabolismo, é outra forma, é outros sinais clínicos. Tanto que a normo corado do gato comparado com o cão, é hipocorado. Então eu preciso entender essas situações também, tá? Então por isso que na hora eu preciso mudar o sistema operacional, né? Quando eu estou atendendo gato é de um jeito, quando eu estou atendendo cão é outro jeito. Tanto o barulho da trico para fazer acesso altera a ação do MPA, o ambiente que eu vou utilizar, se eu tenho espaço só para o gato, se eu tenho espaço que não tem cheiro. Então, às vezes, eu tive dificuldade em um paciente dormir no MPA porque colocaram ele na gaiola de cachorro e ele estava o tempo inteiro sentindo cheiro de cachorro e preocupado se um cachorro ia pegar ele. Então, não tem como o MPA ter o mesmo efeito. Tá? Ou eu arrumo esse ambiente para ele se estressar menos, ou fatidicamente eu vou ter que aumentar a dose para gerar no mesmo efeito de sedação que eu gostaria. Então, tudo isso muda. Tá? Então, na verdade, já vem antes, né? Eu já tenho que estar estruturando isso porque eu sei o paciente que vai vir, né? Então, são detalhes, mas que interferem muito na rotina, né? A raça, né? Temperamento influencia, né? Tem raças mais ativas, raças menos ativas, né? Mais passíveis. Então, a gente precisa também entender, e isso vai alterar doses e fármacos que a gente vai utilizar, né? Às vezes, no mais agitado, eu vou ter que usar mais dose. Os fóbicos também são bem difíceis de lidar. E os bravos, a gente tem uma preocupação também com a equipe, né? Não só com a gente. Então, fatidicamente também esses animais a gente vai ter que aumentar um pouco a dose. A gente tem uma preocupação também com a segurança da equipe, né? E entender, né, que ó, anestesiar esse paciente é diferente de anestesiar esse. Não necessariamente eu vou reduzir dose, porque esse que está com medo, talvez eu precise aumentar a dose também, tá? E desses dois, o que eu tenho mais medo é o fóbico, tá? Porque o fóbico, ele tá num pico de estresse. A mordida dele pode ser mais agressiva, né? Porque ele tá segurando, ele morde como se aquilo dependesse da sua sobrevivência. Então a mordida desse pode ser mais perigosa, que esse daqui tá mordendo só para te avisar, mas esse daqui ele pode estar em luta e fuga, tá? E eu vou ter que aumentar a dose, né? Um pouquinho para poder derrubar ele. Só que acontece, ele aprofunda demais daí, porque ele tá num pico. Esse daqui, ele pode ser realmente muito quente, né? Um sangue quente, muito agitado. Esse daqui já não, ele tá num pico. Aí eu vou querer corrigir essa agitação do medo dele, eu vou ter uma tendência de, após a MPA, ele cair bastante, deprimir muito. Então eu vou ter que avaliar realmente essas situações. Talvez fazer um fármaco que eu consiga reduzir, né? O que eu, por exemplo, eu vou fazer uma sedação à sorte, por exemplo, uma dexmedetomidina, mas se aprofundar demais eu consigo reverter ela. Às vezes eu posso utilizar estrategicamente já pensando no reversor, né? Então preciso entender que o comportamento, o estado que o paciente está no momento da MPA vai mudar a resposta esperada daquele fármaco. E braquicefálicos, né, a gente vai ter uma preocupação muito grande com as vias aéreas também. Então a gente precisa ter um manejo diferente, um cuidado diferente. A gente vai ver lá nas próximas etapas os cuidados que a gente tem bastante com essa raça, que acaba trazendo para os outros, então não muda muita coisa, mas a gente precisa ter um tato, né? Uma condição um pouco diferente relacionada às raças, né? Uma raça que engana muito é o Golden, né? Golden, o pessoal acha que é tranquilinho, queridinho, sei que lá, mas o que eu já vi de Golden é machucar veterinário, né? Atacar veterinário. Então, o que acontece? A gente acaba baixando a guarda porque o animal é uma raça fofinha, e na verdade, às vezes ele está fóbico, às vezes ele está com medo, às vezes ele é territorialista. Então, a gente tem que avaliar o nosso paciente, tá? Que ele está naquele momento do MK. Então não é só ficha, tem que entender, tem que ter o feeling para conhecer o nosso paciente. A idade também vai interferir, né? Então, idosos, a gente vai ter uma condição que a gente considera ali idosos a partir de 5 6 anos, né? E muito jovens, que a gente vai considerar também menos de 8 semanas. Tem maior capacidade de biotransformação, né? Tem uma menor capacidade. Tem metabolismo diferente, tem questão de temperatura necessária, né, para a condição corporal deles menor. Então, assim, enquanto que os pequenos têm uma baixa tolerância à hemorragia, os idosos são mais desidratados, né? Eles têm mais dificuldade de termorregulação. Então, a gente vai ter um pouco essa condição. A gente tem uma tendência a reduzir dose
essas espécies, nessas faixas etárias, né? A gente sabe que eles têm uma dificuldade de metabolismo um pouco menor. E em situações dos idosos, muitas vezes eu nem faço MPA, eu induzo eles direto, porque aí eu não tenho o efeito do MPA no pós, eu sei, eu consigo controlar o que que é fisiológico, o que é patológico. Então, às vezes, a idade acaba me realmente não indicando MPA, tá? Alguns eu não faço. Os caquéticos e os obesos, né? Então a gente tem que entender, a gente tem que montar um protocolo para massa magra. Então, assim, não é porque o meu paciente tem, ele tá lá com 15 quilos, e era para ele ter 8, que o pulmão dele tá maior ou menor, né? A gente tem que fazer essa correção, por exemplo, uma ventilação mecânica. Então, o paciente engorda, mas o volume inspirado dele não vai mudar com isso. Então, eu tenho que corrigir para o peso ideal. Então, o score corporal é muito importante avaliar. Qual que é o ponto disso? Que é o olhômetro, né? Então, os obesos e os caquéticos é num olhômetro. A gente imagina pelo tamanho, mais ou menos, que deveria ser o peso ideal dele. Por quê? Porque não existe uma condição, uma tabela, vou mostrar para vocês, uma tabela de que, ele é score 7, eu tenho que reduzir em tantos por cento a dose. Não existe essa relação. Então, é meio no olhômetro, tá? Dependendo da situação do paciente, se ele for realmente, acaba sendo uma condição de extrapolação. Então, assim, um paciente muito obeso, eu acabo reduzindo bastante a dose. Um paciente sobrepeso, eu acabo tentando jogar as doses para o mais baixo possível, que vai pegar na faixa, mais ou menos, do que seria o peso ideal dele, tá? Então, tento reduzir as doses, tento fazer uma anestesia mais balanceada, reduzindo as doses, para eu conseguir chegar no efeito sem ter sobra de fármaco. Então, no caquético sobra e no obeso falta. Então, eu posso corrigir um pouco disso. E também entender que o biotipo, né? Esse gato aqui da imagem, por exemplo, ele não é caquético. Ele está no peso ideal dele, tá? Então, isso está relacionado também à espécie e à raça que a gente está falando, tá? Então, o Whippet não é magro, aquilo lá é o peso dele. Então, eu preciso entender um pouco essa relação também, tá? Desculpa, gente, tosse chata mesmo. Imagine para mim, estou tossindo o tempo inteiro. Então, eu gosto de usar essa escala aqui de 1 ao 9, tá? Em que em 5 é ideal, 7 e 8 é sobrepeso e o 9 é obeso, né? Então, aqui 2 e 3 é magro e 1 é muito magro. A gente vai ter essa condição de sobrepeso. Então, assim, não tem uma taxa, né? Se uma paciente é 9, tem que reduzir tantos por cento a dose. Não existe essa conta. Então, tem que ser meio no olhômetro. Tem que olhar esse gordo e imaginar qual que seria o peso ideal dele, tá? Então, eu preciso ser um pouco no olhômetro, reduzir um pouco isso, tá? Outra condição que é interessante reduzir um pouco isso é relacionada a prenhez, né? A tumores muito grandes, né? Então, a gente vai lá, a gente vai pegar um pincher de 3 quilos, depois tira o tumor dele, o tumor tinha 1 quilo. Pô, eu fiz uma dose super alta, porque não preciso relacionar isso, né? E eu não anestesiei o tumor, anestesiei o paciente. Então, eu preciso relacionar um pouco também essa condição de peso e a condição do paciente. Já fiz piometra em que o peso com o útero em si tinha quase que 1/3 do peso do paciente. Então, eu exagerei na forma para aquele paciente. Eu tenho que tirar um pouco isso. É claro, na piometra é mais difícil, né? A gente não consegue entender a proporção, a gente não conheceu o animal no peso ideal dele, mas aquele paciente demorou para acordar. E depois que a gente pesou o útero, eu entendi o porquê, tá? Então, precisa um pouco relacionar isso, tá? A anamnese, tanto na clínica, mas também na anestesia, é a parte mais importante, porque o tutor conhece o paciente, ele sabe as situações dele e ele deveria, pelo menos, ter todas as informações possíveis. É claro que nem sempre a gente pega esse tutor que tem todo o histórico, tá? Mas o pior é quando você não faz anamnese. Se você não fez anamnese, você não sabe se o tutor teria aquelas informações para você ou não, entendeu? Então, na anamnese é muito importante a gente avaliar histórico anterior, comorbidade, se ele já foi internado por algum problema, se ele já teve alguma coisa que ele precisou ser tratado, tá? Se está tomando alguma medicação, qual dose da medicação, qual frequência, quando foi feito jejum. E não é só assim, foi feito jejum? Foi, tá? A gente pede jejum para tirar a comida meia-noite, deixa a água à vontade. Aí chega o paciente, a gente pergunta, ele fez jejum? Fez jejum. Quando foi a última vez que ele comeu? Ele comeu às 5 horas da tarde. Então, meu Deus, o animal chegou às 8, vai ser operado às 10. Então, ele está ali mais de 12 horas de jejum, ele vai ficar hipoglicêmico. Então, a pergunta também tem que ser feita. Quando foi a última hora que ele comeu?
para você entender essa situação. Não fazer pergunta com resposta sim ou não. Tá? Você tem que aprender o contexto, entender o contexto. Ah, fez jejum? Sim. Beleza, você imagina o quê? Que tirou meia-noite e que fez conforme as recomendações pré. E na verdade, às vezes o paciente, o doutor fez mais, né? E aí vai demorar lá o paciente para acordar, hipoglicemia, o paciente não esquenta. Então tudo isso vai gerar problemas. Então tem que perguntar também de forma estratégica, tá? Histórico anestésico prévio, já foi anestesiado por algum colega, se teve algum distúrbio, se teve algum problema, qual foi, quem foi. Poder entrar em contato com os colegas para saber se teve alguma reação específica. É difícil ter um pessoal que apoie. É, às vezes você vai ligar, perguntar, a pessoa fica ofendida, não quer saber, fica pensando que estão procurando pelo em ovo, que vão processar ele, porque que levaram em outro lugar e não trouxeram para mim de novo. Tem toda essa parte também que eu sei que é problema, eu sei que é difícil, mas se o tutor relata que houve, teve um problema lá e falaram que foi propofol. Infelizmente, a maioria das vezes não foi o propofol, foi a forma com que fizeram o propofol, tá? Mas se o tutor já relata isso para você, como se você fizer a propofol e der um problema de novo, e aí? Como que é a situação? Como que você vai lidar com isso? Então você tem que ir atrás da informação, saber o que foi, pedir laudo, pedir termo, entrar em contato com a equipe que foi anestesiou anteriormente, para você saber o que está acontecendo com o paciente, realmente, se você pode utilizar aquele fármaco ou não. Tá? E comportamento e temperamento, saber se ele está estressado, se ele está com medo, se ele é agressivo, para você poder realmente definir medicação pré-anestésica. Né? Então, na amnese, a gente vai também, você fazendo a anamnese com o tutor, né? Você vai trazer um vínculo de confiança e vai deixar o tutor mais seguro, tá? Dificilmente você vai deixar a coisa mais pessoal. Então, assim, quando dá um problema e o tutor não conhece anestesista, ele vai processar o anestesista. Mas quando acontece alguma intercorrência e você conversou com ele antes, ele já entende, poxa, mas aquele doutor foi tão compreensivo, foi tão interessado, fez tanta pergunta, ele estava realmente preocupado, será? Não foi imprudência, porque ele estava bem atento. Então você muda um pouco a sensação que o tutor tem, tá? Você nivela riscos. Então, assim, se você não entra em contato com o tutor, não foi você que avaliou o medo que ele tem, não, você não prometeu para ele vai dar tudo certo. Então, muitas vezes, o clínico, para convencer o tutor ao procedimento, diminui todos os riscos, fala que não tem risco nenhum, fala que é super seguro, isso é rotineiro. Para quê? Porque ele entende que a cirurgia é bom e ele tenta convencer o tutor. Só que depois, se acontece alguma intercorrência, fala, mas me falaram que isso era simples, que isso não tinha problema nenhum, que isso era super tranquilo. E aí não é procedimento complicado, é um anestesista ruim, entendeu? Então precisa nivelar expectativas do tutor, explicar os riscos anestésicos. Então essa anamnese também é o momento do anestesista conhecer o tutor e corrigir problemas que futuramente vão impedir processos, tá? Então tem uma comunicação transparente, também como será o pós-operatório. Então tudo isso vai fazer gestão de risco, vai aumentar a segurança e vai aumentar a tua credibilidade como profissional. Depois que tudo for bem, depois que está tudo certo, próximo procedimento ele vai pensar, poxa, quem que vai fazer anestesia? Não, eu gostaria que fosse o professor Fagner, eu gostaria que fosse fulano, por que não ele? Tá? Porque você já passou aquela tranquilidade e demonstrou aquele profissionalismo previamente. Então, a anamnese também é interessante, nem que seja por telefone, nem que seja uma ligação, tá? Para você passar segurança, se apresentar, preciso de algumas perguntas complementares, tá aqui, quando assim que ele acordar da anestesia, eu aviso, tá? Porque não adianta lá, terminou a cirurgia, o cirurgião lá liga e fala que foi tudo bem. Aí dá algum problema no pós, como a gente viu, que é o momento que mais tem problema, né? Aí você, anestesista, vai dizer, ó, a cirurgia foi bem, mas a anestesia deu ruim. Não faz sentido. Então dá uma notícia só. Só avisa que terminou a cirurgia e que foi tudo bem quando ele acordar da anestesia, né? Não fique dando uma notícia boa, depois você vai vir dar uma notícia ruim. Tem que ter tudo essa, esse combinado com a equipe, né? A comunicação precisa, tá? E aqui na anamnese, nas perguntas, elas vão ter objetivos, né? Tanto endócrino, digestório, cardiológico, respiratório, hemodinâmico, também hematológico, neurológico, perguntas que eu faço que estão tá relacionadas à fase reprodutiva, então, se o paciente está no cio, se não está, que isso a gente vê que diminui a capacidade de coagulação, aumenta a chance de infecção e decência pós-operatório. Então, tudo isso aqui são perguntas estratégicas. Então, eu pergunto, ele é castrado?
Sim, entrou no cio alguma vez. Quando você pergunta é castrada, falou assim, não vou perguntar se entrou no cio, mas eu já peguei paciente castrado e quem estava no cio todo mês. Então, tinha um tumor ovário remanescente e com cisto ainda. Aí era para retirada de um tumor de pele. Então, imagine, então você tem que fazer as perguntas, né, para conhecer todo o histórico, não pensar que não faz sentido, tá? Por mais que você pareça bobo, né, castrado, sim, entra no cio. Não, né, doutor, é castrado. Eu falei, então tá bom. Mas eu já fiz essa pergunta e entrava no cio, não, é castrada, mas entra no cio certinho, todos 6 meses. Então, pô, tem alguma coisa errada que o que passou despercebido pelo clínico. É macho, tem os testículos descido, vai para castração de macho, chega lá, só tem um testículo. Você precisa, quantas vezes eu, como anestesista, tive que informar a equipe que era a equipe torquida na hora de fazer o bloqueio, o testículo não estava lá, tá? Essa anamnese tem que ser feita, tem que ser preenchida, tem que ser feitas essas perguntas, tá? E reforçando, essa ficha é um dos documentos que a gente entrega no nosso PEC lá, de termos para anestesista. Então, é uma ficha pré-anestésica com as perguntinhas estratégicas, tá bom? Então, aqui, ó, tem vacinação? Foi ética? O histórico de doenças anteriores, quais? Histórico de cirurgia anteriores, quais e quando cada uma? Algumas reações medicamentosas conhecidas, alérgicas, alergias, EMs e ou febre. Faz uso de medicação contínua, faz uso de medicação nos últimos 30 dias, corticoide, né? Tem esse aparato que a gente precisa saber. Qual dose? Prescrita ou não por veterinário. Aqui na minha região chega muito paciente tratado por vendedor de agropecuária. Então, normalmente a dose vai estar errada. Então, tudo isso eu preciso saber. Histórico do paciente anterior. Então, precisa saber tratamento, né? Por exemplo, está tomando antibiótico, pessoal de internamento, né? Gentamicina é nefrotóxico que pode interferir na resposta do bloqueador neuromuscular. Pacientes cardíacos estão tomando medicação hipotensiva, estão tomando inibidor de ECA, estão utilizando sensibilizador de cálcio, que é o Primobendan, inotópico positivo e vasodilatador. Os anestésicos causam vasodilatação, então o paciente já vem com uma tendência vasodilatadora, né? Estou usando beta-bloqueador, então faz o inotrópico e o cronotrópico negativo. Então tudo isso eu preciso entender para ajustar as doses para não piorar a situação do meu paciente, né? Então, por exemplo, opioides, né? Além de causar bradicardia, depressão respiratória e uma certa sedação, né? Às vezes a equipe de internamento adora utilizar butorfanol. Então, se eles já aplicaram o butorfanol, eu não vou poder usar mais nenhum opioide, né? Então, tudo isso vai interferir, tá? E tramadol, mais o paciente já está tomando a amitriptilina, pode gerar uma síndrome serotoninérgica. Então, tem que ter um cuidado com isso também. Então, a relação dos fármacos. Então, está tomando amitriptilina, então já vou ter que cuidar, eu não vou poder usar tramadol nesse paciente, tá? Então, fármaco que eu não vou utilizar. Uma coisa que eu falo muito nos meus cursos é primeiro saber o que não fazer, porque depois o resto está praticamente liberado, tá bom? Também a anti-inflamatório não esteroidal, né? Então, assim, pacientes que estão tomando anti-inflamatório não esteroidal previamente, eu não posso ter hipotensão no transoperatório, tá? Então, eu preciso ter um controle de pressão e volemia muito importante, porque o rim ele é egoísta. Então, ele acaba fazendo vasodilatação em qualquer queda de pressão, ele vai fazer uma vasodilatação para aumentar a sua perfusão, tá? Só que como ele está com anti-inflamatório não esteroidal, os inibidores de COX, eles fazem a quebra da prostaglandina intrarenal que faz essa vasodilatação. Então, quando uma paciente está com anti-inflamatório e cai a pressão dele, o rim perde essa capacidade de autorregulação. Então, ele acaba ficando também hiperfundido. Então, tem que ter um controle muito interessante desses pacientes que já estão tomando previamente anti-inflamatório. Normalmente são os pacientes de cirurgia ortopédica, né? Que já o internamento, assim que chega, já faz, aí até o ortopedista fazer o orçamento, o tutor aprovar, agendar o procedimento, o paciente está tomando meloxicam, né? E aí chega lá a cirurgia, o ortopedista fala que é meia horinha, demora 2 horas de procedimento. Então esse paciente não pode ficar hipotenso. Outras cirurgias eu só faço anti-inflamatório esteroidal depois, né, que termina a cirurgia, quando o paciente, o cirurgião está terminando os pontos, meu paciente não teve intercorrência nenhuma, eu faço meloxicam, não teve hipotensão. Ou não teve picos de hemorragia, né, na cirurgia. Se não, eu faço meloxicam
Só depois que o paciente faz xixi espontâneo, a gente começa com meloxicam. Em alguns casos, eu faço o meloxicam em ponto de acupuntura, eu reduzo 5 vezes a dose e consigo ter um efeito bom no meu paciente. Eu normalmente faço isso em gatos. Tá? Fenobarbital, né, então os anticonvulsivantes, né, ele pode ter uma ação nos receptores GABA-A, que é onde o propofol e o midazolam vão agir. Tá? Então, eu vou ter um efeito aumentado do propofol e midazolam, porque o paciente já está tomando fenobarbital previamente. Então, tem que ter esses cuidados com histórico de medicação, não só com histórico de doenças, tá bom? Então, devemos suspender como regra apenas o inibidor de ECA, tá? Que tem uma relação ali de indicação em reduzir, em parar de administrar ele no dia do procedimento, tá? E anticoagulantes, eu tenho que parar o anticoagulante 7 dias antes do procedimento, mais de 7 dias do procedimento, tá? O inibidor de ECA é uma recomendação que a gente tem desse artigo, né, desse trabalho, esse guideline de 2020. Mas o que esse guideline fez? Ele fez a avaliação, pacientes tomando inibidor de ECA acabavam tendo uma tendência à hipotensão no trans, principalmente com isoflurano. Só aconteceu, eles deram inibidor de ECA para pacientes saudáveis. E aí, na hora que eles foram receber anestesia, aí a pressão no trans caiu. Tá? Então, assim, a gente tem uma condição que será mesmo que precisa acabar de diminuir o inibidor, porque o paciente está hipertenso. A gente vai fazer isso para normalizar a pressão. Então, está numa condição compensatória e regulatória. Então, vai depender do tempo de procedimento, vai depender do paciente. Converse com o cardiologista para saber se aquele paciente tem com a medicação, ele tem uma pressão controlada, se a pressão dele é muito instável, para você tomar a decisão se tira o inibidor de ECA ou não. Tá? Eu, particularmente, na maioria dos meus pacientes, eu tiro o inibidor de ECA do dia. Então, chegou a meia-noite do dia da cirurgia, não dá medicação. Tá bom? Mas tem que ter um pouco de crivo o quanto é dependente do paciente e o quanto isso vai atrapalhar no trânsito, tá bom? E o exame físico tem que ser feito no dia do procedimento, tá? Tem que ser feito lá no dia do exame físico, né, coletar amostras e tudo mais, a gente vai conversar isso numa próxima aula, mas a consulta, o exame físico, você, anestesista, tem que tocar no teu paciente, auscultar a frequência cardíaca, avaliar ele, tá? Porque a frequência cardíaca não é só tempo de batimento, é sopro, é ausculta, é frequência, é ritmo de pulso. Você tem que fazer o exame físico completo no seu paciente para você conhecer ele. E aqui é a referência do que você vai esperar no transanestésico, tá? Então a gente vai chamar esses valores de referência basal. É isso daqui que eu espero que o meu paciente vai estar durante a anestesia. O que é uma anestesia perfeita, vamos dizer assim? É que todos os valores se mantevem estáveis durante todo o procedimento. Ele só estava dormindo. Você olhar para o monitor e não saber, pelo monitor, se o paciente está acordado ou não. Isso que a gente quer chegar numa condição de estabilidade hemodinâmica perfeita no nosso paciente, tá bom? Sem pico e nem baixos. Esse entra o objetivo, tá? Também ficha pré-anestésica, né? Tá no verso dessa folhinha, mas também tem toda essa parte de exame físico. Colocar nessa ficha anestésica que você encontra no nosso pack lá, de termos e fichas, também na parte de trás, tem para você colocar todos os valores dos exames complementares, para você ter todas as informações junto ali no momento, não ficar, ai, cadê o exame? Agora tem que ir lá, baixar, pedir para o laboratório, mandar para o WhatsApp para você ver o exame. Não, tá tudo registrado na ficha, tá bom? Então fica bem mais interessante. E a gente vai utilizar esses valores no dia da consulta, no dia do procedimento, quer dizer, como uma referência, né, de valor de referência para o trânsito. Tá? Então, frequência cardíaca, o que ela vai dizer? Além do ciclo cardíaco por minuto, tá? Ele vai trazer para a gente a contratilidade. Se tem um som que está forte, às vezes eu vou ter um som abafado, eu posso ter problema pericárdico, eu posso ter problema pulmonar, tá? Então, eu preciso também auscultar, ter um som audível e bolhas limpas, sem sopro, tá? E para mim, é os pontos de auscultação, né? Então, tem o foco mitral, que é aqui na quinta espaço intervertebral, bem na junção osteocondral. Eu vou colocar aqui, eu vou ter maior foco, né, o maior som da frequência cardíaca em foco mitral. Tá? Eu vou ter o foco aórtico e o foco pulmonar. Confesso para vocês que alterações nesse foco precisa ter um ouvido muito fino. Normalmente os cardiologistas acabam sim utilizando muito esse foco. A gente acaba utilizando o foco do mitral e do tricúspide, tá, como referência de som, tá?
porque é o trabalho deles, né, ouvir isso, né, ter essa condição de sensibilidade do que é o foco pulmonar e o que é o foco aórtico. Então, assim, eu como anestesista, eu acabo escutando e percebendo grandes alterações, tanto no mitral como no tricúspide, tá bom? Mas é uma condição que a gente precisa não ouvir por mais de um minuto, tá? Na ausculta cardíaca também, eu estou ali, fico atrás do paciente, com a mão esquerda eu coloco o estetoscópio do lado esquerdo, no foco mitral, com a mão direita, junto na contenção, eu vou pegando o pulso femoral. Então, todo o ciclo cardíaco que eu ouvi no estetoscópio, no ouvido, tem que, em milésimos de segundos, gerar um pulso periférico. Tá? Então, tem que ter ritmo, que a gente chama ritmo de pulso. Se bate o coração lá no esteto e não bate no meu dedo, não gera pulso, eu tenho um ciclo cardíaco de baixo débito. Tá? Provavelmente uma paciente tem uma arritmia que precisa ser diagnosticada por um cardiologista. Tá? Aí, nesse procedimento, já cancela o procedimento, não foi visto isso antes, a gente cancela o procedimento e o paciente pode ter bradicardia. Tá? Então, preciso ter avaliação, né? Preciso entender. Porque se ele acordado, ele está perdendo um ciclo, ele bate o coração e não gera pulso, imagina a anestesia quando baixar a frequência, baixar um pouco a pressão, como que esse paciente vai ficar. Tá? Isso para mim é passivo de cancelamento. Vai lá bloquear a cirurgia, a anestesia, o paciente tem um ritmo de pulso, né? Tem uma arritmia de pulso. Questão de sopro também, eu acabo gravando sempre de trás para frente. Então, o sopro 6 é aquele sopro que a gente está do lado do paciente e escuta o sopro, escuta o fêmea. Então, esse frêmito é audível sem encostar no paciente. Esse é o pior sopro que tem. Já peguei alguns, viu? O sopro de alta intensidade que gera frêmito palpável. Então, eu vou colocar a mão no tórax dele e eu sinto o sopro. O sopro 4 é um sopro de alta intensidade que é o audível em todas as condições de tórax. Então, todo tórax, todo lugar no tórax que eu colocar o estetoscópio, eu vou sentir, eu vou ouvir esse sopro. O sopro de Gal 3, eu vou colocar perto do foco. Então, não bem em cima do foco mitral ou do foco tricúspide. Então, perto ali, eu vou me afastando e vou ouvindo esse sopro. O sopro de Gal 2 é quando eu estou bem em cima do foco, de ausculta, e ali eu percebo o sopro. Tá? E o sopro de grau 1 é um sopro audível ali, bem em cima do foco, mas eu tenho que ficar um tempinho ouvindo. Como eu não tenho ouvido de cardiologista, eu falo para vocês assim, ó, se eu acho que tem sopro, eu já considero grau 1. Eu já sei que tem alguma coisa estranha, tá? O que que normalmente dá no ecocardio quando eu acho que é sopro de grau 1, grau 2, tá? Tem um sopro que não gera impacto hemodinâmico, mas eu tenho o diagnóstico lá, tá? Isso que é o que você precisa, tá? Então eu falo para o tutor, precisa ser liberado. O cardiologista tem que liberar o procedimento. Não falam isso pra gente quando você vai numa consulta para anestésica. Ele não pede uma carta do cardiologista permitindo você passar pelo procedimento. Então é isso que eu peço pro tutor. Tá? Então é isso que a gente vai ver, avaliar e ver a necessidade mesmo do cardiologista. Tá bom? Frequência respiratória, amplitude respiratória, se o paciente consegue respirar sem com a boca fechada. Por mais que ele esteja agitado, ele pode ter uma respiração de boca, mas eu entendo que está numa frequência normal, ele pode estar um pouco agitado. Eu vou auscultar 5 áreas de um lado, 5 áreas do outro, 3 dorsais e 2 ventrais, e conseguir entender 2 ciclos em cada ponto de ausculta, que é uma escuta limpa, não abafada. Normalmente o pessoal acaba não ouvindo e o ciclo respiratório e acha que está no lugar errado e troca, mas na verdade, às vezes já tem um abafamento, já tem um nódulo ali que você não está conseguindo escutar, então você precisa mesmo fazer essa avaliação. Tá? Silêncio respiratório é problema pleural ou parenquimatoso. Então, se eu estou num foco que devia ter movimento respiratório e eu não estou ouvindo respiração, é porque pode ter algum problema ali, tá bom? Então tem que ter também um ciclo respiratório satisfatório, tá? Pulso palpável, tem que sentir um pulso, então isso vai me mostrar também que meu paciente tem uma boa perfusão periférica, então eu preciso avaliar pulso. A gente avalia a amplitude do pulso, né? Um pulso amplo, se é um pulso fino, não quer dizer pressão e também não está querendo dizer hipotensão. Mas eu tendo um bom pulso, eu já fico bem mais contente que meu paciente está numa condição basal, tá bom? A gente avalia pulso no transanestésico também. Então eu preciso corrigir e também entender isso. E aqui, esse slide é para corrigir e entender a arritmia de pulso, a importância
de avaliar que todo ciclo cardíaco gere um pulso periférico, tá? Isso eu tenho que avaliar no pré-anestésico, tá bom? Mucosa, coloração de mucosa, vai mostrar perfusão, anemia, icterícia, desidratação e hipóxia, tá? Então já teve caso de eu avaliar no consulta pré-anestésica, o paciente ficou roxo. Paciente jovem, 1 ano, por mais que esteja estressado, ficar cianótico, como que eu vou botar esse paciente na mesa? Falar que vai estar tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Houve necessidade de cardiologista, o cardiologista liberou, tá tudo bem, é um pico de estresse, mas se fosse uma arritmia, se na taquicardia ele estava gerando arritmia, gerando pouca perfusão e ficando cianótico, tá? E como que eu vou anestesiar esse paciente, então, no MPA? Imagine, ele chega para o dia da cirurgia, eu vou aplicar MPA no paciente cianótico, e eu não sei se o coração dele tá bom, se o pulmão dele tá bom, né? Então, mucosa pode ser sim, não somente cancelamento, mas prorrogar essa cirurgia para eu poder programar numa condição melhor, tá? Perfusão pode ser hipocorada ou congesta, né? O paciente congesto vai ter uma vasodilatação, paciente com CIS, né? Com CIRS ou sepse pode ter uma congestão de mucosa, tá? Anemia, muitas vezes o paciente em jejum pode vir um pouco pálido, tá? Mas uma palidez realmente muito branca, perolada, eu já vou ter uma suspeita de questão de anemia, né? Icterícia, tá? Desidratação, se uma paciente está muito mucosa ressecada, já vou ter uma tendência a entender se realmente está desidratado ou não. É um dos fatores de desidratação. A gente vai ter uma aula só sobre fluidoterapia na anestesia, tá? Nessa sequência, nesse nosso playlist. Aproveitando também, se você está assistindo até aqui, se está gostando, curte aqui, já se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas. E eu gostaria muito, me ajudaria muito você compartilhar esse vídeo com seus amigos para trazer mais pessoas aqui para o canal, para a gente poder também evoluir na nossa anestesia veterinária, conto com a tua ajuda, tá? Então a gente vai ter também a questão do rosa, pálida, icterícia e congesta, né, que a gente estava falando das alterações da mucosa. Repetir o slide. E hidratação. Tá? A gente vai ter uma aula lá só sobre fluidoterapia, protocolo Rose. A gente vai falar sobre fluidoterapia na anestesia, então segue aqui para você não perder a aula de fluidoterapia na anestesia. Tá? Tem a tabelinha de avaliação de níveis de desidratação, é um ponto fundamental. A gente vai ter uma aula falando só sobre isso, que não se preocupe. Tá? Temperatura, então relacionamento do meu paciente com hipoglicemia, ele pode ter uma temperatura mais baixa, pacientes com infecção pode ter uma temperatura mais alta, então preciso respeitar também essa condição de temperatura. Antes de mensurar a temperatura retal, o meu paciente tem que ficar 15 minutos naquela sala, sem ficar no colo, tá? Senão isso vai ter uma tendência à hipertermia, então também tem que avaliar. O ambiente influencia a temperatura, então preciso avaliar essa condição, mas ele vai dar bastante sinais sobre a condição de hemodinâmica, metabolismo, perfusão do nosso paciente, tá bom? Linfonodos vão mostrar sinais de infecção. Muitas vezes, por exemplo, vai fazer uma cirurgia na pata, mas o paciente tem linfonodo submandibular, ele tem a gengiva, tem a gengiva inflamada, ou ele tem o ouvido inflamado. Então, são pontos de dor e complicações que, no transcorrer da anestesia, no pós-anestésico, pode cair a imunidade e piorar as infecções, né? Pode mostrar metástases de linfonodo regional. Então, tem que entender, passar esse pente fino no nosso paciente para prever e evitar problemas futuros, tá? Então, dentro de todos os linfonodos, né, a gente tem o submandibular, o axilar e o poplíteo, que são os palpáveis, que a gente pode avaliar realmente o nível de alteração do nosso paciente, tá? Bom, aqui é a nossa primeira aula. Espero muito que você goste. Já peço de novo para você curtir e compartilhar essa aula para você não perder os próximos vídeos. Fique com Deus e boa rotina.